Bom, agora vamos falar de mais elementos de classes e objetos, né? Vamos sofisticar um pouco mais o nosso cabedal de conhecimentos sobre esses elementos importantes, né, da nossa linguagem de programação. Então, vamos começar falando de métodos de classe, né? A gente, ao trabalhar com linguagens como C, que é uma linguagem não orientada a objeto, ou como Pascal, ou como Fortran, essas linguagens, elas geralmente permitem definir, né, estruturas de dados heterogêneas, né, com variáveis que possuem tipos diferentes. Esses tipos geralmente são chamados de registros em algumas linguagens, em outras são chamados de estruturas, como na linguagem C. Struct, numa linguagem C, permite que a gente crie objetos definidos pelo usuário. Só que nas linguagens orientadas a objetos, a gente tem algo mais. A gente pode associar a um objeto não apenas um conjunto de dados, mas a gente pode associar também um dado comportamento, ou, mais explicitamente, né, funções associadas a um próprio objeto. De certa forma, vocês conhecem isso, né, quando vocês pegam uma lista e fazem um append, ou quando vocês fazem um insert, vocês estão operando diretamente sobre a lista, né? Então, vocês usam lá um método que está relacionado à lista. Vocês viram alguns exemplos desse tipo de situação, né? Mas agora vai ser mais fácil de entender, então, esse tipo de função. E essa função a gente chama de método, né? Métodos que pertencem a uma classe. Então, vamos lá, né? Classes têm mais do que atributos. Elas também podem ter funções próprias, métodos próprios, comportamento próprio. Não é só estrutura, mas também comportamento. Não são só variáveis que moldam uma classe, mas também comportamentos moldam uma classe. Um exemplo que às vezes a gente costuma brincar quando a gente fala de jogos, né, a gente tem uma nave espacial. Uma nave espacial ela pode ter uma posição, ela pode ter uma velocidade, né, que são atributos, mas ela também tem comportamento. Uma nave pode se mover, uma nave pode atirar, né? Então, geralmente quando a gente fala de objetos, a gente está falando que o objeto sempre tem os seus atributos e seus métodos, os atributos para a sua estrutura e os métodos para o seu comportamento. Vamos ver aqui exemplos, né? Métodos são o quê? Eles são funções, mas são funções especiais que existem apenas dentro da classe. Vou fazer um exemplo, não com a nave espacial, né? Que envolveria a gente aprender a usar um framework de games, mas uma coisa bem simples. O cálculo da idade de um funcionário em uma classe que guarda o ano de nascimento do funcionário. Então, o ano de nascimento é um atributo, é uma variável dentro da nossa classe funcionário. Já a idade, né, para nós, vai ser algo diferente, porque a idade depende do ano em que nós estamos, né? Então, se eu pergunto a idade hoje, em 2021, eu tenho um valor. Se eu perguntar de novo em 2022, eu teria outro valor, né? Então, é possível fazer uma função, né, dentro de uma classe que permite calcular alguma coisa, né, a partir dos valores da idade e a partir de propriedades bem específicas. Por exemplo, idade é uma coisa que é bem específica de pessoas, né? Bom, aqui é nosso exemplo na nossa classe funcionário, que já tinha nosso construtor com seus atributos, nome, matrícula e salário. Vou adicionar aqui uma coisa a mais, que é um atributo do ano de nascimento. E com esse ano de nascimento eu posso, então, calcular a idade. Repare que aqui eles estão todos com valores default, né? A gente, obviamente, vai mudar os valores para colocar valores adequados de ano, né, de nascimento, né, quando a gente for criar os objetos. Mas a grande pergunta é como fazer para encontrar a idade do funcionário, né? Então, a gente teria que fazer dentro da classe uma outra função, usar um outro def após o init para fazer isso. Vamos ver como é que isso funciona. Então, aqui nesse segundo exemplo, a gente mostra esse processo. Vou trabalhar aqui com a biblioteca de datas, né? Date, time, né? Que é essa biblioteca. E eu vou importar a função date, certo? O objeto date. E aqui volta a minha classe funcionário, né? Que tem o construtor,
né, com nome, matrícula, salário e ano de nascimento, como a gente fez aí, mostrou no slide anterior. Agora vem a grande sacada, né? Onde está a função especial que calcula a idade? Vou criá-la aqui dentro da nossa classe funcionário. E aí, é claro, nossa função idade, ela, que tipo de função é essa? Bom, é uma função que ela vai operar em cima do próprio objeto, né? Ela vai operar em cima desse conjunto de variáveis que esse objeto tem, né? Do conjunto de atributos do objeto. Por isso que a gente passa, né, como parâmetro para essa função idade o próprio objeto. Quando eu digo self, né, self é o próprio, né? Então, vou passar o próprio objeto. Explicado isso, né, de certa forma, vocês conseguem entender o que significa a função init, né? A função init, por que ela recebe um self? Ela está recebendo o próprio objeto para poder trabalhar com ele. Aqui na idade também, ela também recebe o próprio objeto. Só que após o objeto construído, o objeto significa o quê? Essa coisa que tem nome, matrícula, salário e ano de nascimento. Aqui está a minha operação, minha atribuição, que me permite calcular o ano atual para poder nos ajudar a calcular a idade, né? Porque a gente sabe que a idade é dada pelo quê? De uma maneira bem simplificada. Basta você subtrair o ano atual, o ano de nascimento, e aí você tem a idade da pessoa. Então, a primeira coisa é pegar o ano atual. E aí, por isso que eu disse que eu ia usar a biblioteca datetime, né? Então, a biblioteca datetime tem uma coisa especial lá chamada date, e esse date, né, que é a data, eu posso pedir a data de hoje, date.today, e dar a data de hoje. Essa data de hoje é um objeto especial, né, que tem dia, mês, ano, e hora, minuto, segundo, tem tudo, né, relativo a um momento no tempo, né. Só que aqui eu não quero, na verdade, qualquer momento no tempo, eu quero o ano apenas. Por isso que eu botei .year, e isso me dá o ano o ano atual, né? Então, today.year, exatamente pegando, né, da nossa data, do sistema, o dia de hoje e o ano correspondente ao dia de hoje. Guardado ele, então, na variável ano atual, vamos fazer o cálculo da idade. Bom, a idade é simples de ser feita, né? Basta subtrair o ano atual do ano de nascimento. Agora, observem aqui, né, como fica realçado a diferença de um atributo para uma variável local. Porque, observem, né, a função idade, ela é uma função qualquer, né, que tem variáveis locais. Ano atual é uma variável local. Idade, que eu acabei de escrever aqui, ela também é uma variável local. Já o ano de nascimento, não, né? Ela explicitamente está falando do ano de nascimento do próprio objeto. Então, se é o funcionário F1, que é Pedro, ele vai ser o ano de nascimento de Pedro. Se é do objeto F2 de Maria, vai ser relativo ao ano de nascimento de Maria. Se Maria nasceu em 1992, a gente vai me dar esse ano de nascimento de Maria. E é claro, né, quando a gente está fazendo a classe, né, a gente está tratando objetos de uma maneira geral. Então, para qualquer objeto do tipo funcionário, né, Pedro, Maria ou qualquer outro objeto, como é que eu calculo a idade? Basta pegar o ano atual e subtrair o ano de nascimento do objeto. Bom, assim está calculada a idade, basta agora, então, nossa função retornar quem essa idade calculada. Simples assim, né? Então, observem que a gente acabou de fazer uma função especial que só existe dentro de um objeto funcionário. Então, ao fazer uma função na classe funcionário, qualquer objeto automaticamente do tipo funcionário vai ter um método chamado idade, vai ter uma função especial chamada idade, certo? Do mesmo jeito que o objeto date tem um método chamado today, e do mesmo jeito que a sua lista tem um método chamado insert, ou um método chamado pop, né? Ou um método chamado append. Então, aqui, então, esse objeto funcionário, né, do tipo funcionário, vai ter um método chamado idade. Ok? Feito isso, você pode fazer um programa principal, onde você cria um funcionário, pede para o usuário digitar
os dados desse funcionário, e aí agora o seu funcionário pode ser calculada a idade dele, né? Bom, primeiro eu tenho que dar o ano de nascimento desse funcionário. Mas feito isso, eu posso fazer o print da idade aqui automaticamente usando F1.idade, com parêntese. O que significa esse parêntese aqui? Bom, se idade é uma função, ela precisa ser chamada com parênteses. Repare que idade, ela deveria receber um parâmetro, né? Está lá o parâmetro self. Né? Mas quando a gente trata de objetos, por padrão, ao usar objetos, né? E ao chamar método de objetos, eu não preciso passar o self, porque o self, o próprio objeto, já é passado automaticamente para este método. Então, ao pedir a idade aqui de F1, automaticamente eu estou passando F1 para essa função idade. Então, idade vai saber, então, que tem que calcular o ano de nascimento de F1, para poder retornar a idade ali. Então, assim funciona a ideia de método, ok? Eu paro, então, por aqui, e eu peço que vocês, então, imaginem um pouco do que vocês podem fazer com métodos, né? Que tipo de método seria útil? Por exemplo, imagina está trabalhando com a conta corrente de um usuário. Você quer saber, por exemplo, essa conta corrente tem o saldo desse usuário, mas também tem o limite do que ele tem disponível, do que ele pode retirar. Será que se eu quisesse saber o valor total de quanto eu posso retirar, será que eu posso fazer um método? Imagine situações em que você possa trabalhar com métodos. É uma coisa que a gente não vai exercitar muito aqui nessa disciplina, porque o nosso objetivo mais é falar de estruturas de dados que são definidas pelos usuários, mas a gente deixa esse parêntese aqui, né, pequenininho, né, sobre métodos, para mostrar que às vezes a gente pode trabalhar não apenas com atributos, né, com variáveis dentro de um objeto, mas a gente também pode trabalhar com comportamento, né, métodos dentro de um objeto. Então, eu fico